Olá, meninos e meninas! As aminas são substâncias orgânicas derivadas da amônia. E as aminas de baixo peso molecular, como por exemplo a trietilamina, apresentam odores desagradáveis. Aquele cheiro de peixe estragado, podre, é proveniente dessa substância conhecida como trietilamina. Entretanto, as aminas orgânicas que estão presentes no nosso corpo são muito importantes. Os neurotransmissores, os aminoácidos, a cafeína, todos estes compostos possuem em sua estrutura aminas. E é o nitrogênio presente nessas estruturas que permite uma melhor interação e uma melhor resposta fisiológica. Se vocês querem aprender mais a respeito desses assuntos, saber química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Diferentemente das outras funções orgânicas que nós já estudamos, no caso das aminas, elas possuem o átomo de nitrogênio. Ele é o quarto átomo mais encontrado nas moléculas orgânicas. Somente carbono, hidrogênio e oxigênio são encontrados em maior quantidade. E a presença desse nitrogênio na função orgânica conhecida como amina trouxe a sua principal característica. Então, nessa primeira aula de hoje, nós estudaremos as características, o reconhecimento da função, a nomenclatura respeitando as regrinhas da IUPAC e iremos finalizar com as propriedades físicas destes compostos. Bom, as aminas são as bases orgânicas. O que significa dizer isso? Bases são compostos que conseguem reagir com o ácido captando o seu hidrogênio, captando o seu próton. E as aminas, por possuírem um nitrogênio e nesse nitrogênio ser encontrado um par de elétrons livres, faz com que ela tenha essa característica básica. Então, devido à presença do nitrogênio e esse par de elétrons em cima da grande maioria das aminas, elas funcionam captando hidrogênio, captando prótons e ainda podem atuar como nucleófilos em reações de substituição nucleofílica. Então, reconhecer a função e entender suas principais características é fundamental para que a gente possa seguir aqui no estudo dessa função. Bom, diferentemente, então, como eu disse para vocês, das outras funções que nós já estudamos, quais são elas? Os hidrocarbonetos, os alifáticos e os aromáticos, né? Aí eu incluo os alcanos, os alcenos, os alcinos, os compostos aromáticos. Nós já estudamos os aletos orgânicos, que possuem, diferentemente de carbono e hidrogênio, tem a presença de um halogênio, né? De um átomo da família 7A. E estudamos as funções álcool, fenol e éter. E essas três funções têm em comum a presença do átomo de oxigênio. Aqui nós vamos começar o estudo das aminas, que são compostos que possuem o nitrogênio em sua estrutura. Tudo bem? As aminas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Entender esse aspecto, muito mais importante que decorar, vai facilitar o entendimento de várias outras coisas que virão posteriormente. O que é uma amina primária? Olha só, o nitrogênio ele faz normalmente 3 ligações. Por que 3 ligações? Eu explico isso desde o começo, mas aqui se faz fundamental a gente revisar esse conteúdo. Os átomos que nós encontramos aqui na função orgânica, principalmente os que mais são encontrados, eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. O nitrogênio é um átomo da família 5A e eu já passei um macetinho para vocês. Quando o átomo pertence à família A,
ele vai ter o número de elétrons na última camada, na camada de valência, correspondente ao número da família. Então, por exemplo, o carbono é da família 4A, portanto, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio é da família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. No caso do nitrogênio, que é da 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência, na última camada. Portanto, para estabilizar com 8 elétrons, estão faltando 3. E esses 3 elétrons, o nitrogênio consegue, fazendo geralmente 3 ligações covalentes. E aí, quando ele faz 3 ligações covalentes, um elétron da ligação pertence ao nitrogênio e o outro elétron pertence ao átomo em que ele está ligado. E aí, consequentemente, se ele faz 3 ligações, ele tem 3 elétrons dele mesmo presentes nessas ligações covalentes. Os outros 2 ficam na forma de um par de elétrons livres, que é o que traz a característica básica para esses compostos, para a função amina. Então, olha só, as aminas, elas são derivadas da amônia. Eu disse isso na introdução da aula. A amônia, ela tem como estrutura NH3, é um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Portanto, a amônia não é um composto orgânico, porque para ser composto orgânico tem que haver a presença de carbono. As aminas são derivadas da amônia, então essa amônia vai perdendo hidrogênios e cadeias carbônicas vão sendo inseridas. Quando perde um hidrogênio da amônia e esse hidrogênio é substituído por uma cadeia carbônica, e ela ainda continua com 2 hidrogênios, a gente diz que ela é uma amina primária. Então, a amina primária tem apenas um carbono, uma cadeia carbônica, tá? Porque aqui poderia ser mais do que um carbono, mas tem apenas um carbono ligado ao nitrogênio de forma direta. Veja bem, o nitrogênio faz 3 ligações. Das 3 ligações que o nitrogênio está fazendo aqui, 2 são com hidrogênios. Então, essa é uma amina primária, porque só tem um carbono ligado ao nitrogênio de forma direta. É a metilamina, que é uma amina primária. Aminas secundárias, elas tiveram 2 hidrogênios substituídos por carbono, mantendo um hidrogênio apenas. Olha aqui nesse exemplo que eu trouxe. O nitrogênio está ligado a um hidrogênio e os outros 2 ligantes são carbono. Não importa quantos carbonos tem para cá e nem quantos tem para lá. Ligados de forma direta ao nitrogênio, nós temos 2 carbonos, portanto é uma amina secundária. Nesse caso é a dimetilamina. E aminas terciárias é quando a amônia perdeu os 3 hidrogênios e os 3 hidrogênios foram substituídos por carbonos. Então, no nitrogênio de uma amina terciária, existe a presença de 3 carbonos ligados de forma direta. Eu repito para vocês não pensarem que sempre vai ter apenas um carbono. Não importa quantos carbonos eu tenha para cá, nem aqui e nem aqui. O que importa é quantos carbonos eu tenho diretamente ligado ao nitrogênio da amina. Nesse caso são 3, portanto é uma amina terciária, que nesse caso aqui é a trimetilamina. Qual que é a importância de eu decorar isso? Nós vamos perceber em propriedades físicas e em reações químicas que saber se é uma amina primária, secundária ou terciária faz toda a diferença. Para a identificação desses compostos, que é um assunto mais complexo de uma outra disciplina, onde a gente utiliza técnicas robustas para identificação de compostos, saber se é uma amina primária, secundária ou terciária faz toda a diferença na hora de analisar aí o resultado do produto encontrado. Então essas informações, muito mais do que decorá-las, elas são extremamente importantes para a gente entender e aprender de fato sobre as aminas e sobre química orgânica. Tudo bem? Além de poder ser classificadas em primária, secundária e terciária, elas ainda são classificadas em alifáticas ou aromáticas. Quando a gente tem grupo alquila
cadeia carbônica aberta, ela vai ser chamada de alifática. Quando nós possuímos aqui um grupo arila, que é o benzeno e seus derivados, nós vamos ter uma amina aromática. E esse benzeno e seus derivados precisam estar ligados diretamente ao nitrogênio. Isso faz toda a diferença e eu trouxe exemplos para mostrar isso, ok? Veja bem aqui, ó, esse composto. Nitrogênio ligado a um hidrogênio e a 2 carbonos de forma direta. Lembre-se que esse nitrogênio está ligado a esse carbono aqui no anel aromático. Então é uma amina secundária. E reparem que o anel aromático está inserido no nitrogênio de forma direta. Não tem nenhum ligante entre o anel aromático e o nitrogênio. Portanto, essa é uma amina aromática. Não precisa ter todos os ligantes sendo benzeno e seus derivados. Tendo apenas um ligado de forma direta, já é uma amina aromática. E qual que é a importância disso? As aminas aromáticas têm um caráter básico mais fraco. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas nós vamos ver no momento de estudar as reações envolvendo as aminas, que aminas aromáticas geralmente são bases mais fracas do que as aminas alifáticas. Então, conhecer esse aspecto inicial é fundamental para a gente dar sequência na disciplina, no conteúdo, ok? Agora, reparem nessa aqui que eu trouxe de forma proposital. Ela tem um benzeno aqui, ó, ela tem um composto aromático presente. Mas reparem que ligado diretamente ao nitrogênio está esse carbono aqui, ó, representado por estrutura de linhas, que é o CH2. Reparem que tem um carbono ligado ao anel aromático, ligado ao nitrogênio. Faltam 2 ligações, que são 2 hidrogênios que a gente não coloca na estrutura de linhas. Mas como o nitrogênio está ligado a um carbono fora do anel aromático, ela não é uma amina aromática, ela é uma amina alifática, com características de aminas alifáticas, que são bases mais fortes. E reparem o seguinte, o nitrogênio está ligado a 1, 2, 3 carbonos de forma direta e não existe hidrogênios aqui presente. Portanto, é uma amina terciária. Eu coloquei aqui que essa é uma amina secundária, porque tem um hidrogênio ainda, e essa é uma amina terciária, porque não existem mais hidrogênios ligados diretamente ao nitrogênio, ok? Essa é uma amina aromática, essa é uma amina alifática. Essa é a N-metilanilina, essa é a benzildimetilamina. Por que anilina, pessoal? Porque alguns compostos recebem nomes convencionais. E a anilina é quando eu tenho o nitrogênio ligado ao anel aromático e 2 hidrogênios. Então ela é um derivado da anilina, portanto N-metilanilina. Mas nós vamos entender com mais detalhes quando a gente for falar de nomenclatura, ok? E para finalizar aqui esse lado do quadro, nós vamos falar das aminas heterocíclicas. Todas as vezes que eu tiver aqui o nitrogênio fazendo parte do anel, seja um anel aromático ou seja um anel não aromático, sempre que o nitrogênio estiver inserido em uma cadeia fechada, nós vamos denominar essas aminas de aminas heterocíclicas. Como assim? Veja esse exemplo aqui. O nitrogênio está inserido em uma cadeia fechada em um ciclo. Não é aromático esse composto, não apresenta insaturações intercaladas. Essa aqui, ó, é a piperidina. Ela é uma amina alifática heterocíclica, tudo bem? E as aminas que são heterocíclicas recebem nomes especiais, nomes convencionais. Desse outro lado aqui, ó, nós temos a piridina, que é muito utilizada em reações orgânicas. O nitrogênio está em uma cadeia fechada e essa cadeia é aromática, possui duplas, possui insaturações intercaladas. Do outro lado, nós temos a pirimidina, que também é uma amina aromática,
onde o nitrogênio está inserido em uma cadeia fechada e, nesse caso, é uma cadeia aromática. Portanto, essas duas aminas são aminas aromáticas heterocíclicas. Tudo bem? A pirimidina, junto com a purina, são as aminas heterocíclicas que deram nome para as bases nitrogenadas presentes no nosso material genético, presentes no DNA, que a gente estuda em bioquímica. Então, lá na bioquímica, nós temos bases púricas e bases pirimídicas. E esse nome veio da molécula da pirimidina e da molécula da purina, que são bases heterocíclicas aromáticas. Tudo bem? Bom, aqui a gente reconheceu a função, demos algumas características e agora nós vamos falar a respeito da nomenclatura, ok? Bom, para as aminas alifáticas, ou seja, aquelas que não possuem o anel aromático, não possuem benzeno e derivados, nós vamos nomeá-la, respeitando as regrinhas da EUPAC, da mesma forma que é feito para os hidrocarbonetos e as outras funções que nós já estudamos. Nós vamos obedecer aí a regrinha do prefixo, do infixo e do sufixo. Só que nós já aprendemos, por exemplo, que o sufixo para álcoois é "ol". Então a gente retira o "o" do hidrocarboneto e coloca "ol" como sufixo. No caso das aminas, nós vamos retirar o "o" de hidrocarbonetos e vamos inserir aqui a terminologia, o sufixo amina. Então vai aparecer amina no nome. Vamos aos exemplos. Reparem que essa cadeia carbônica aqui, possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Como agora a função amina tem preferência sobre ramificações e sobre insaturações, o carbono de número 1 tem que ser o mais próximo do nitrogênio da amina. Portanto, eu tenho, nesse caso, obrigatoriamente que contar da direita para a esquerda. Portanto, 1, 2, 3, 4. Esse composto seria o butano, se ele fosse um hidrocarboneto. Como é uma amina, vai ser a butan-1-amina, ou simplesmente butanamina. Vamos aos poucos. But, B-U-T aqui, but, é referente à presença de 4 carbonos, é o prefixo para 4 carbonos. Todos os 4 carbonos estão saturados, não tem a presença de dupla e nem tripla, portanto o infixo é an, está aqui, portanto butan, e eu tenho que representar a posição do nitrogênio, da amina. Como o nitrogênio está inserido no carbono de número 1, seria butan-1-amina. Quando está presente no número 1, eu já disse para vocês em vários momentos que a gente pode suprimir essa informação. Portanto, nesse caso, pode ser simplesmente butanamina. O O aqui do butano, a gente retira ele e substitui pela palavrinha amina, pelo sufixo amina. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo. Cadeia carbônica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Seria o hexano, mas nós temos a inserção de um NH2, de um grupamento amina. Portanto, nós temos que tirar o O e substituir por amina, e nós temos que indicar a posição em que a amina está inserida, em que o NH2 foi inserido. Reparem que se eu começar aqui, da esquerda para a direita, o NH2 está no carbono de número 3. Se eu começar da direita para a esquerda, o NH2 estaria no carbono de número 4. Respeitando a regra do EUPAC do menor número, eu tenho que obrigatoriamente começar, nesse caso, da esquerda para a direita. Portanto, X, prefixo indicativo de 6 carbonos, an, porque só tem ligações simples, 3, a posição aqui do NH2, amina. Portanto, hexan 3-amina. Seria hexano, mas no carbono de número 3 eu tenho um NH2, eu tenho uma amina. Portanto, hexan 3-amina. Para uma molécula cíclica, mais alifática, não é uma molécula
aromática, nós vamos fazer da mesma forma, mas reparem que agora apareceu um radical. Respeitando a regrinha da IUPAC, eu coloco a posição que o radical está inserido, o nome desse radical e o restante do nome da cadeia. Olha só. O NH2, ele tem obrigatoriamente que ter preferência, então o carbono dele com certeza será o 1. Se eu começasse daqui para cá, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então o grupo metil estaria no carbono de número 5. Começando aqui, ó, em sentido horário, o grupo metil está no carbono de número 3, que é menor. Portanto, a gente segue essa regrinha. 3-metil, que é a posição desse radical, né, dessa ramificação. Ciclo hexano. Por que ciclo hexano? Porque esse aqui é o ciclo hexano. Só tem ligações simples. Portanto, ciclo hexano, eu tiro o O e coloco amina. Poderia ser 3-metil, ciclo hexano, 1-amina. Como o nitrogênio da amina está no carbono de número 1, eu nem coloco. Portanto, 3-metil, ciclo hexanamina. Ok? Só que nós podemos ter aqui, reparem que são aminas, nesse primeiro exemplo, primárias. Foi substituído apenas um hidrogênio e ela permaneceu com outros 2 hidrogênios ligados. E para aminas secundárias e terciárias, como que eu faço? Olha só, aminas secundárias e terciárias, nós vamos considerar aí o maior grupo, aquele que tem a maior quantidade de carbonos, como sendo a cadeia principal. E os outros ligantes que estão ligados ao nitrogênio serão radicais sempre. Ó, essa cadeia aqui, vamos pegar esse exemplo. Ligado nesse nitrogênio aqui em cima, eu tenho um grupo metil, um CH3, representação de estrutura de ligas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 6 carbonos. Portanto, esse grupo é a cadeia principal. Quando eu tenho apenas um carbono, o radical é o radical metil, que nós já estudamos. 4 carbonos é o radical butil, da forma como ele está representado aqui. Portanto, esse aqui vai ser o grupo principal, que é o ciclo hexano, que eu vou tirar o O e vou colocar a amina no lugar. E aí, para mostrar que esses radicais aqui estão ligados no nitrogênio, eu sempre coloco o N na frente. Então, vou colocar N separado por hífen butil, N-metil, ciclo hexanamina. Então, eu tiro o O e coloco amina. Veja bem, os radicais entram por ordem alfabética. Portanto, o butil começa com B, o metil começa com M. B vem primeiro que M, portanto, N-butil, N-metil, ciclo hexanamina, porque esse grupo aqui, que é a cadeia principal, é o ciclo hexano. Mas esse ciclo hexano está inserido no nitrogênio de uma amina terciária, ok? Vamos a esse segundo exemplo aqui para finalizar a nomenclatura. O nitrogênio está ligado a 1, 2, 3 grupos diferentes de hidrogênio, 3 cadeias carbônicas. Esse grupo de cima tem 1, 2, 3 carbonos. A gente conta para saber qual que vai ser a cadeia principal. Esse grupo da direita aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então esse tem 3, esse tem 4. E esse aqui da esquerda tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Portanto, 5 é maior do que 4 e é maior do que 3. Essa é a cadeia principal. Esse radical aqui é o radical conhecido como isopropil. E esse radical aqui com 4 carbonos, com essa configuração, é o terc-butil. Nós aprendemos lá atrás que o terc não entra na ordem alfabética. Somente o B do butil. Todas as vezes que tem esse hífen separando, a gente vai considerar o B do butil e não o T do terc. Portanto, o butil tem preferência sobre o isopropil, porque B vem primeiro do que o I, tá ok? Portanto, N-terc-butil, N-isopropil, indicando que os dois radicais estão ligados
diretamente ao nitrogênio da amina, ok? Portanto, N-terc-butil, N-isopropil. Esse grupo aqui tem 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Portanto, pente. E eu tenho uma insaturação no carbono de número 4. Por que 4? 1, 2, 3, 4. É onde a insaturação está começando. E o carbono de número 1 vai ser sempre o mais próximo do nitrogênio, porque a amina tem preferência sobre a insaturação nesse caso. Portanto, pente, 4. O infixo para quando eu tenho dupla é en aqui, ó. Portanto, pente 4 en, eu tiro o O de hidrocarboneto e ponho amina como sufixo. Portanto, N-terc-butil, N-isopropil, pente 4 enamina. Tudo bem? Não é tão simples, mas dá para a gente fazer a respeito de nomenclatura, resolvendo muitos exercícios. A gente só fica bom quando a gente pratica, principalmente em química orgânica. Então, resolvam a maior quantidade de exercícios que vocês puderem e conseguirem, ok? Para finalizar essa aula, vamos falar das propriedades físicas. Olha só, pessoal, as aminas possuem um nitrogênio ligado a hidrogênios e a cadeia carbônica. Para aminas primárias, sempre vão ter 2 hidrogênios, e para aminas secundárias sempre vai ter 1 hidrogênio. Aqui já começam as diferenças. Aminas terciárias não tem hidrogênio presente ligado diretamente ao nitrogênio. Portanto, olha só, aminas primárias e secundárias fazem ligação de hidrogênio intermolecular. Então, olha só essa amina que eu representei aqui, ó, é uma amina secundária. Ela tem um hidrogênio aqui, ó, e o hidrogênio está ligado no nitrogênio. O nitrogênio também é um átomo eletronegativo. Ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, tá ok? O átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, depois o oxigênio. Mas em terceiro lugar vem o nitrogênio. Portanto, quando eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, forma um polo. E fica com um polo com carga parcial negativa em cima do nitrogênio, porque ele está atraindo os elétrons para cima dele, elétron tem carga negativa, deixando o hidrogênio com uma carga parcial positiva. Tudo bem? Então, se tem polo aqui, ó, aparece a possibilidade de uma interação forte, que é a ligação de hidrogênio. E aí o nitrogênio de uma amina secundária vai se aproximar do hidrogênio da outra amina, fazendo uma interação forte intermolecular, que nós denominamos de ligação de hidrogênio. Então, ligações de hidrogênio acontecem em aminas primárias e secundárias e não acontecem em aminas terciárias. Qual que é a influência disso, por exemplo, para a propriedade física de ponto de ebulição? Quanto mais forte for a interação, mais difícil é separar essas moléculas. Portanto, quanto mais difícil é separar essas moléculas, mais unidas elas estão, isso vai influenciar no estado físico que essas moléculas se encontram. Vamos com exemplos que fica mais fácil de vocês entenderem. Olha só aqui. CH3CH3 é um hidrocarboneto que nós denominamos de etano. Esse aqui é o etano. Só tem carbono e hidrogênio. O único tipo de interação que os hidrocarbonetos fazem é do tipo Van der Waals, que é uma interação fraca, é um dipolo induzido. Então as moléculas estão mais afastadas. Consequentemente, o ponto de ebulição do etano é menos 89 graus Celsius, pessoal. Olha só. Então, o etano, a temperatura ambiente, ele é um gás. Porque a temperatura ambiente está no estado de vapor, no estado gasoso. Tudo bem? Olha essa aqui. Essa aqui, ó, é a metanamina, que é uma amina que inclusive pode ser utilizada como medicamento para tratar infecções urinárias, ok? A metanamina já tem a presença de 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Então, além da interação de Van der Waals, ela já faz uma ligação de hidrogênio.
Portanto, o ponto de ebulição dela, olha só, é bem mais baixo, é menos 6 graus. Quer dizer, até menos 6 graus, ela está no estado líquido. Mas a temperatura ambiente, ela ainda é um vapor, ainda é um gás, está no estado gasoso. Por que disso, pessoal? Porque a ligação de hidrogênio aqui, ó, é mais fraca do que a ligação de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio. Por que disso? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, como o oxigênio é mais eletronegativo, essa ligação de hidrogênio feita para quando eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio é mais forte. E olha só, o metanol, que é o álcool mais simples que nós temos, ele já tem ponto de ebulição de 65 graus Celsius. Ou seja, o metanol a temperatura ambiente é líquido. Para a gente fazer o metanol se tornar aí um gás, um vapor, a gente tem que alcançar 65 graus Celsius. Até 65 graus Celsius, o metanol vai estar no estado líquido. E isso tem a ver com as interações que essas moléculas fazem. O etano faz apenas ligação de Van der Waals, que é fraca. A metanamina faz ligação de hidrogênio mais fraca. E o metanol faz também ligação de hidrogênio, só que nesse caso mais forte. Ok? E para falar da solubilidade, olha só. Aminas de baixa massa molecular ou baixo peso molecular são solúveis em água, porque como elas têm aqui, ó, a diferença de polaridade entre o nitrogênio e o hidrogênio, elas conseguem formar um polo com carga negativa no nitrogênio e carga positiva no hidrogênio. E aí, quando a água se aproxima, a água também é uma substância polar. Portanto, a água consegue solvatar as aminas de baixo peso molecular e elas são 100% solúveis na água, porque fazem ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Quando a gente vai aumentando o tamanho da cadeia carbônica das aminas, como exemplo aqui, ó, dessa cadeia carbônica que eu trouxe, com 9 carbonos, a parte apolar da cadeia carbônica começa a falar mais alto. Olha só, é uma porção hidrofóbica, ou seja, tem fobia por água, não tem afinidade com a água. E como essa porção hidrofóbica é grande, as aminas de alta massa molecular, de alto peso molecular, são insolúveis em água. Então, as de tamanho médio são pouco solúveis e as aminas com muitos carbonos, com uma cadeia carbônica extensa, são pouco solúveis ou não são solúveis em água, porque quando a água tenta se aproximar aqui, essa cadeia carbônica extensa que é apolar, reprime a água, afasta a água de perto do grupamento amina, portanto elas são insolúveis em água, tudo bem? Essas propriedades físicas de ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade em água é muito cobrada atualmente, porque exige um certo nível de raciocínio do aluno, tudo bem? Ponto de fusão e ponto de ebulição, o raciocínio é o mesmo. O que vai mudar aqui é praticamente a temperatura, porque o ponto de fusão é passar do estado sólido para o líquido. O ponto de ebulição é passar do líquido para o vapor, para o estado gasoso, ok? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa aula, que faça sentido para vocês e que ajude vocês nos estudos, na resolução de exercícios e a entender e aprender de forma significativa a química orgânica. Se essas aulas estão chegando até você e ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.